Eu não me reconheço mais. Estou fazendo tudo certo, mas alguma coisa dá errada. E aí você vai construindo uma vida em cima de expectativas, de padrões herdados. Você vive uma corrida que te mostraram como alcançar o sucesso. Seja o sucesso em qualquer área da vida que você considere sucesso. E não necessariamente só o profissional, tá? E aí o que acontece é que você vai deixando parte de você por esse caminho, sem você perceber. E eu vou trazer 3 perguntas práticas que pode mudar como que você está olhando para a sua vida. Mas antes, eu queria falar sobre uma narrativa muito poderosa que vem da psicologia profunda, da perspectiva junguiana, que chama A Mulher que Corre com os Lobos, da psicóloga junguiana Clarissa Pinkolas Ster. E ela fala sobre a metáfora dos ossos. E ela fala da mulher selvagem. Não selvagem no sentido agressivo, mas no sentido original, que é a que conecta com seu instinto, que sabe o que a sua essência quer, que se escuta internamente antes de decidir somente com a mente. E nessa metáfora diz que ao longo da vida, essa mulher ela vai sendo convencida a deixar os ossos pelo caminho, a deixar partes suas pelo caminho. Então, a gente pode trazer aqui para a sua vida o osso da curiosidade, para que ela seja prática, mais prática e pare de sonhar. O osso do ter prazer sem culpa, que é para você não descansar, porque sempre tem coisa para fazer. Se você parar, você pode se sentir culpada. O osso de colocar limites, porque você não pode, senão você é difícil, você é megera. O osso da raiva. A mulher não pode sentir raiva, ela tem que saber lidar. E aí, osso por osso, você vai esvaziando o seu sentir, o seu desejo, o seu sonho. E aí um dia você olha e você se pergunta, me sinto cansada, exaurida, mas eu tô fazendo tudo certo, segui o script, segui o que o manual manda, né? E aí você tá carregando muito, mas não necessariamente o que é seu. O que alimenta a sua alma, o que alimenta a sua essência, o que move você pelos sonhos, pelo desejo. Isso foi ficando espalhado no caminho. E o que eu percebo nos meus atendimentos, um dos primeiros passos nesse processo de reorganização emocional é justamente esse reencontrar dos ossos, que é nomear o que foi deixado para trás, não como um saudosismo, mas como um mapeamento do que você precisa para voltar a funcionar com um pouco mais de equilíbrio, para voltar a olhar para o que você realmente valoriza. Agora, pensa numa coisa que você gostava de fazer, ou você gostava de ser, um jeito que você gostava de ser, mas que isso foi sendo diminuído, foi sendo criticado ao longo do tempo. Não precisa ser nada grande, assim, impactante. Uma forma de falar, um tipo de interesse, uma característica que era peculiar a você. Aí você pensa se você ainda carrega isso ou será que isso foi deixado pelo caminho? O que você consegue identificar a partir desse exemplo? Outras coisas aqui que eu posso não ter citado. E aí você consegue identificar em qual corrida que você está. E aí eu não estou perguntando o que é que você está fazendo, mas o porquê que você está fazendo. E existe uma diferença que impacta muito na sua vida, na sua saúde, no seu bem-estar, que é correr em direção a algo que você quer ou ficar correndo para caber num lugar que você deveria estar. Aí você fica trabalhando demais para ter que provar que você é boa. Quem que não reconheceu você? Às vezes faltou o reconhecimento da mãe, às vezes foi a ausência de um pai que está impactando nessa sua corrida. Ter que ficar provando para um chefe que sempre duvida de você, ou será que é você mesma que duvida de você sempre? E aí você percebe que, por exemplo, você não está correndo pelo trabalho, mas pela aprovação. E às vezes é difícil admitir isso para você mesma, porque você ficou construindo essa narrativa por muito tempo, às vezes pela sua vida toda. E agora você olhar e falar, não, não é isso, é como se tirasse uma parte do que sustenta a sua identidade hoje. Então pode ser muito difícil olhar para isso. Aí você pode também pensar, você tem que estar sempre disponível para cuidar de alguém, mas será que esse cuidado, esse nível de que tem que estar ali disponível, não é pelo cuidado, é pelo medo? Você tem medo de perda de vínculo,
Do que tem medo ali? Tem que entender qual que é o sentimento que está atrelado nisso. Só que a questão é que essa corrida, que é externa ao seu desejo, externa ao seu sonho, ela não tem linha de chegada. Porque o que está buscando só do lado de fora não vai completar o que está dentro. E aí vem essa exaustão, vem essa falta de sentido, esse vazio, esse sinal de que a sua vida está travada. E aí a mulher, quando consegue reconhecer esse gap, essa distância entre o que você faz e o que você quer, o que você realmente valoriza, aí às vezes já passou muito tempo e você fala, não, agora não dá mais, está muito tarde. E aí você continua tomando decisões com base no que os outros vão achar, porque foram anos de condicionamento que te ensinaram que era mais seguro ficar se moldando ao que está sendo aqui pedido na sociedade, ao que você tem que se adequar aqui do lado de fora, do que expor algo da sua essência, que pode não agradar quem está aqui. E o que tem em comum nessas várias corridas que eu fui citando aqui, aí você pode identificar aí com você, é que não foram escolhidas de forma consciente. Elas foram sendo colocadas, você foi se identificando para ser aceita, para ter aprovação, de alguém, ou por medo, e aí você foi pegando como sua, mas ela não é totalmente sua, ela às vezes está desconectada desse seu sentir, da sua essência, você está desconectada disso, por isso que é tão difícil às vezes identificar também. E isso é que foi herdado, que foi aprendido, que foi instalado dentro de você em momentos que você não tinha estrutura para poder questionar isso, que foi desde a infância, aí na adolescência já estava muito internalizado, e aí você está gastando energia nisso toda semana, há anos, numa corrida que talvez não seja a sua. E aqui não é uma crítica, um julgamento isso. E isso também não tem que vir de você como uma culpabilização, uma crítica, um julgamento, ou culpar alguém por isso. Não é a intenção aqui. O primeiro passo é tomar consciência, porque quando esse programa está rodando ali no fundo e você não está percebendo, você pode fazer terapia, ler livro, ter consciência, você pode saber. É como se você lesse um cardápio, e não ler o cardápio não vai matar a sua fome. Às vezes você entender o que está acontecendo não vai modificar alguma coisa. Você consegue se identificar nisso? Então, curte esse vídeo, envie esse vídeo para alguém que você conseguir identificar. E a gente vai falar agora de algo mais sutil, mais silencioso que tem no profundo, que é sobre os valores que estão envolvidos nisso. Porque tem valores que são seus, que quando você para, você reflete, você sente que eles importam para você, mas que você vai empurrando para depois. Porque o mundo, o que diz para a gente aqui fora que é importante, às vezes não é a mesma coisa que é importante dentro de você. Por exemplo, descansar, ter algum tipo de prazer. O tempo, às vezes, ele não é mais seu. Há amizades que são importantes para você. Um trabalho que traz algo além do que só pagar as contas. O que você pensa de verdade, a sua opinião, o que você quer de verdade. E aí, quando você chega num ponto de parar e de falar, não, a minha vida não anda, não, tô exausta, me sinto travada, eu faço tudo e parece que nada funciona, ou eu me deixo por último, isso é a colheita de anos priorizando o que parecia ser urgente, mas e você foi adiando o que na verdade era essencial. E você não sabia disso. E aí tem uma estrutura de valores interna aí que está sendo ignorada. Então, aí você precisa de ajuda para distinguir o que é seu, o que veio da sua história, o que vem da sociedade, o que você quer fazer com isso a partir de agora. E aí eu tinha te falado que eu ia te dar 3 perguntas, que são para você refletir sobre isso. Então vamos lá. Primeira pergunta, quais partes de você foram sendo esquecidas pelo caminho? E não é assim, perdi um emprego, perdi um relacionamento. O que de você foi sendo deixado para trás? Uma forma de ser, um interesse, uma característica sua, que talvez falaram que era excessiva, talvez falaram que era inconveniente, que não tinha lugar. E você não precisa nem nomear ainda, mas perceba se a primeira coisa que vem, sem julgamento. A segunda pergunta é sobre
quais seus valores que estão sendo deixados para trás, ou que estão sendo deixados de lado, em segundo plano. Você pode escrever 5 coisas que são importantes para você, não o que deveria ser importante, mas o que realmente importa. Família, criatividade, autonomia, liberdade, saúde, aprendizado. Pensa em 5 coisas. Agora você olha para a semana passada e você percebe quanta energia que foi para cada uma dessas coisas. A questão é que não precisa estar equilibrado, mas você precisa estar colocando a sua energia consciente de por que você está colocando a energia naquilo, qual o propósito, qual o resultado que você quer. E se você percebe que a maioria da sua energia foi colocada em coisas que não estão nessa lista, aí já é algo para você refletir. Será que é temporário? Né? Será que eu consigo ir modificando isso? Você cria um plano para ir implementando durante um ano para você conseguir direcionar a maior parte da sua energia para o que você quer realmente, porque é importante para você realmente. E a terceira pergunta é: em qual corrida você está e se foi você que escolheu essa corrida? E isso é o mais difícil, porque às vezes essa corrida ela foi sendo assumida tão naturalmente, tão aos poucos, que ela parece que é sua. E pode ser, talvez você realmente tinha escolhido essa corrida, mas vale a pena se perguntar, que é para quem que você está correndo, você quer chegar aonde, para caber em qual espaço. E se você tivesse a oportunidade de redesenhar, sem ninguém ver, né, como que seria, o que seria diferente nisso? E aí você pode ir registrando isso por 7 dias. E aí no final da semana você vai ter um mapa de como que está a sua vida. Só que você observa o momento que você está, porque a nossa vida é feita de ciclos. Então, às vezes você está numa época, por exemplo, se você sofreu uma perda grande, muito recente, talvez isso altere o que você vai responder. Então, leve em consideração esses momentos em que a vida ela não está ali na média, num basal, né? Que ou ela está muito acima ou ela está muito abaixo. Então, aconteceu alguma coisa, você leva isso em consideração nessa resposta. E a consciência ela começa aí. E isso é um mapeamento que nos meus atendimentos que costuma surgir muito efeito. É mapear onde que está o automático da vida, que parece que a pessoa quando vai olhar, parece que ela não escolheu aquilo foi acontecendo. E aí os padrões vão se repetindo, os valores vão sendo ignorados, as histórias que você foi herdando dirigem as suas escolhas hoje em dia. Então, ter essa consciência da corrida que você está fazendo é o primeiro passo, que aí é sair desse automático e começar a agir para onde você gostaria que fosse mesmo. E aí você vai construindo isso ao longo do tempo. E se você sentiu um interesse para saber mais, tem um link aqui na descrição ou na minha bio para poder conversar comigo. Se inscreve no canal para receber os outros vídeos.